Donc ce qui est important dans l'être humain, c'est des hommes et des femmes qui sont heureux d'être avec ceux qui sont différents, parce que vous êtes des êtres humains. Donc c'est toute la célébration, c'est la joie d'être ensemble. Et on le manifeste par la fête. La célébration, c'est un signe de paix, d'être heureux ensemble. Ce qui est important, c'est pas la célébration. La célébration est une célébration de l'amour, une célébration de communauté, une célébration parce qu'on est heureux d'être ensemble. Bienvenue là. Hi Billy. Há meio século, o jovem canadiano Jean Vanier buscava o que fazer da sua vida quando um padre dominicano, seu amigo, o confrontou com pessoas com deficiência. Decide então fundar a Arca, uma comunidade em que pessoas ditas normais vivem em conjunto com pessoas com deficiência, aceitando-se mutuamente e aprendendo a viver com as limitações sem se deixar oprimir por elas. Le mystère de l'Arche, c'est que la mission de l'Arche, c'est l'accueil des personnes avec un handicap mental et de les aider à grandir, à vivre, etc. Il faut se souvenir que les personnes avec un handicap pendant des siècles ont été mis de côté et même été vues comme une punition de Dieu. Et nous découvrons au contraire que ce sont des gens proches de Dieu parce qu'ils sont des gens du cœur et pas de la tête. L'être humain, il y a un cœur et une tête. Et normalement, c'est un travail entre les deux. Pour les personnes avec un handicap, ils n'ont pas la capacité de raisonner intellectuellement, mais ils ont un espace du cœur. Alors, ce sont des révélateurs du cœur. Et ce qu'ils désirent, c'est la rencontre. Est-ce que tu m'aimes? C'est ça. Et peut-être c'est ce que le plus important en chaque être de nous. Mais en même temps, nous sommes tirés par le désir de pouvoir, de gagner, d'être plus important. Pour eux, c'est la rencontre. Donc, il nous apprend le chemin de la rencontre. Em 1971, já em França, onde surgira a primeira Casa da Arca, Jean Vanier cruza-se com Marie-Hélène Mathieu, fundadora do Serviço Cristão de Pessoas com Deficiência. Ambos lançam um movimento de fé e luz para proporcionar comunidades de encontro em torno das pessoas com deficiência intelectual e das suas famílias. Hoje, há 150 de comunidades da Arca em todo o mundo. Em Portugal, o movimento Fé e Luz tem várias comunidades e a Casa de Betânia inspira-se no modelo da Arca. Esta ideia nasceu após várias experiências nas comunidades da Arca de Jean Vanier. A primeira foi em 83, quando eu com alguns jovens estivemos na Arca, e depois, passados uns anos bons, quase 10, voltei lá com a doutora Isabel Pinto e as duas queríamos fazer uma Arca em Portugal. Falámos com o Jean Vanier, era qualquer coisa que passados esses anos era muito complicado e nós não tínhamos tempo para... Ela estava a acabar a medicina e eu na altura também tinha trabalho na congregação, não dava para isso, então tentámos iniciar uma experiência semelhante em Portugal. E nasceu com o mesmo espírito das comunidades da Arca e cá estamos, mas não somos Arca, mas temos o espírito da Arca. A intuição do Jean Vanier, de facto, foi retirá-los do ambiente que não era próprio, como seja de asilos psiquiátricos, e integrá-los numa vida familiar comum, aqueles que já não tinham famílias. Todos os que têm família, acho que devem continuar na sua família, participar na sociedade a todos os níveis, de acordo com o que são os valores de cada família. As famílias cristãs, pois eles têm pleno direito a tudo o que têm os outros, porque compreendem as mesmas realidades,
só que de outra maneira. A ideia é tentar, enfim, criar uma vida familiar com os trabalhadores, com voluntários e com os residentes. Esse enfim, é o nosso objetivo. Temos conseguido. Claro que há alturas melhores e outras piores, mas na altura do Natal e do Ano Novo, nota-se mais, eles notam mais, que falta aquela família, os laços de sangue, né? Enfim, mas nós passamos com ele, portanto, nós não fechamos dia nenhum do ano. É viver com comunidade, é viver como família. Eu já estou cá há 16 anos. Eu tenho feito muita coisa, eu acho que eu tenho progredido muita coisa. Eu corto isto à medida e vou dobrando ao meio. Depois com este dedo e com este dedo vou dobrando e depois junta-se duas folhas e vou também dobrando o aramezito. Tenho amigas, tenho como se fosse uma família. Gosto muito destas pessoas e nós fazemos trabalhos lúdicos, trabalhos manuais. Elas ensinam a mim, eu ensino a elas. Trocamos experiências, não é, Dina? Sim. E tudo que Casa Betânia pede, nós fazemos. Ainda no 5º ano escolhi a profissão enfermeira. Como aqui não consigo provar diploma, por mais que eu escolho caminhos, elas me levam sempre para ajudar pessoas, não sei. Talvez é missão. É isso. Não sei, gosto muito de estar aqui. E acho que felicidade, se existe, sempre encontro aqui. Que é muito fácil encontrá-lo, porque elas dão tanta coisa a nós. Emoções, bem-estar. A relação com a vida, muito bom. Eu acho que cada um deve passar pela uma obra destes para perceber o que é a verdadeira vida. Eu gosto de amigas. A fala é o fundamental para uma pessoa. Tudo bem que uma pessoa pode não saber escrever, mas para o dia-a-dia, para desempenhar as atividades mais fáceis que uma pessoa pode fazer, muito mais na idade da Inês, que ela tem 20 anos, é essencial que ela saiba se exprimir, saiba dizer eu quero isto, eu não quero aquilo, podem-me ajudar, por favor, podem não me ajudar, de forma a que ela consiga ter um meio de comunicação para que as outras pessoas o entendam. Quer seja da maneira mais básica, mas que possam entender. Muito mais como alguém que tem mais dificuldades como a Inês, que antes de vir para aqui, não falava rigorosamente com ninguém. Após ter chegado aqui, encontrou pessoas com quem se ambientou e gostou, e dessa maneira vejo que a fala é a maneira mais fácil e preciosa que a Inês tem de poder exprimir o que ela mais sente e o que ela gosta e não gosta. Vestir bonito. É feitosos. Fei. Inês. Fei. Casa Betânia é uma família muito grande e para mim foi uma bênção acolherem-me aqui. Pelo menos tenho um lar onde viver todos os dias, o dia-a-dia, muita amizade, muito fraternos connosco. Ah, sim? Vem cá. Eu gosto muito de fazer isto porque é um entretém que eu tenho e não estou a pensar noutras coisas, estou entretida. Aqui é uma família, para mim, enorme, com as meninas da Casa da Fonte e Casa da Betânia. Elas são para mim como as irmãs. Esta é a minha família. Le plus important, c'est d'accueillir l'autre comme une personne importante. Mais dans notre monde et la culture, c'est une lutte. Il faut aller plus haut, être plus important, gagner plus d'argent, etc. Donc il y a une culture qui est une culture du gain. Et avec les personnes avec un handicap, c'est la rencontre. Et la rencontre, c'est d'être heureux que tu existes. Et c'est une joie de te connaître parce que tu es un être humain, tu es un enfant de Dieu.
Alors, la plupart des gens se défendent, on se protège. Les personnes avec un handicap ne se protègent pas, ils sont ouverts. Alors, il nous apprend à accueillir l'autre différent, de ne plus se protéger. O espírito as pequenas comunidades que existem. Temos aqui em Queijajá as duas casas, onde uma tem 9 pessoas e a outra tem 5, e temos em Oeiras a outra que tem 8, onde vivemos como uma família. Aqui todos somos tratados por nome, ninguém é tratado por aquele ou aquela, é o nosso nome e vivemos todos como uma família. Dessas 22 pessoas, portanto, dos nossos residentes, temos alguns, cerca de 4, salvo erro, em atividades ocupacionais, que não têm capacidade para fazer trabalho acompanhado, têm mais limitações. Temos um residente, o Helder, que é um dos fundadores em termos de residentes, está cá desde o início, que trabalha na Câmara Municipal de Lisboa, esse é mesmo assalariado, trabalhador, enfim, dito normal. Depois temos algumas residentes que estão colocadas, portanto, no Colégio das Doroteias em Lisboa e no Paulo VI, que é uma IPSS para crianças também, ao lado do colégio. Essas estão integradas em equipas onde elas fazem trabalho acompanhado, portanto, fazem um trabalho útil, mas não autónomo. L'arche a grandi, foi lumière a grandi. Mon espérance, c'est que le message puisse continuer et qu'au lieu que pour les parents, la personne avec un handicap n'est plus une honte, mais une bénédiction, et qu'ils puissent le découvrir. Mais ça veut dire aussi comment aider les parents. Il faut trouver les services, il faut trouver des lieux de travail, il faut des lieux pour aider les parents. Parce que si les parents ne sont pas bien acceptés, ils tombent dans une sorte de tristesse d'avoir un enfant avec un handicap. Donc, il y a toute une vision de la société de donner plus de place aux plus pauvres, pas seulement célébrer, mais aider les parents à trouver les choses dont ils ont besoin. Les parents ont besoin et les personnes ils ont besoin de lieux de travail, etc. Donc c'est toute une vision sociale que les plus faibles puissent trouver les lieux de l'épanouissement. Mudar o olhar da sociedade, mas também das comunidades cristãs em relação às pessoas com deficiência, é um repto sentido por pais e familiares responsáveis da Casa de Betânia e do Movimento Fé e Luz e pelo próprio Jean Vanier. Je tendrais, il y a un désir de leur faire du bien, mais est-ce qu'il y a un plus grand désir de les rencontrer? Alors, il y a des catéchistes, il y a toutes sortes, mais le mystère qui est contenu, qui nous aide à entrer en communion avec Dieu. Pendant des siècles, ils étaient vus comme une punition de Dieu, mais aujourd'hui, à l'Arche et pour l'Église, c'est un chemin de simplicité. Parce que le problème, souvent, c'est d'intellectualiser Dieu. Mais Dieu est une personne, une rencontre. Ce que Dieu veut, c'est une rencontre, une amitié. Or, c'est les personnes avec un handicap qui nous conduisent. Eu também penso que eles não são castigados por Deus. Eu penso que eles são um dom de Deus ao mundo, à Igreja e a todos nós, a cada um que com eles vive, porque têm capacidades únicas, diferentes das nossas, têm uma outra maneira de vivenciar a vida, de olhar as pessoas, de não terem por detrás qualquer coisa para tentar enganar, são eles. Portanto, há uma verdade intrínseca nestas pessoas.
Não se pode dizer que é 100%, mas é muito. Do ponto de vista afetivo, de coração, são muito mais ricos do que nós. E o mundo precisa de dons do coração, assim ao jeito do Papa Francisco. Esses conceitos de normal e de anormal são muito discutíveis, não é? Agora, há coisas que nós aprendemos com a Fé e Luz, que eu aprendo em Fé e Luz muitas vezes, que é, de facto, a simplicidade, a transparência, a verdade. De facto, dizia a oração que a comunidade do Estoril preparou hoje, que eles sorriem-nos e abraçam-nos como ninguém, e é verdade. Um amigo nosso também tinha ouvido falar do assunto e então juntos começaram a lançar o movimento Fé à Luz, com algumas dificuldades no princípio, porque em Évora não tem havido da parte das estruturas da igreja, de uma certa maneira, grande facilidade para a integração de famílias com pessoas com deficiência. Por exemplo, o nosso filho era sempre um problema irmos com ele na igreja, porque ele estava irrequieto, de vez em quando lançava um grito, e então as pessoas se sentiam incomodadas por causa disto. Com o tempo é extraordinário, com o tempo ele foi aceito pela comunidade, e até ao ponto de que quando ele não ia, todas as pessoas perguntavam por ele. Gostava imenso de lhe dizer que antigamente era mau e agora era bom. Era estupendo, mas eu não consigo dizer-lhe isso de maneira nenhuma. Hoje em dia as crianças, por exemplo, estão na escola com as outras, mas a questão da deficiência é completamente negada. Por um lado, o Ministério exige que haja um diagnóstico de uma deficiência permanente, seja o que for que isso queira dizer, e depois as famílias, as escolas chamam necessidades educativas especiais, e ninguém trabalha a questão da deficiência, ninguém a chama pelo nome. E o nome é apenas para garantir que aquelas pessoas têm os direitos que elas precisam, porque a deficiência é uma questão de direitos e esses direitos não estão mesmo garantidos. Também na educação, mas também em todas as esferas da sociedade, ao não se nomear o problema, não se garantem esses direitos que as pessoas têm e, portanto, não se faz o que também já se chamou de discriminação positiva, que permite a participação e o reconhecimento do lugar destas pessoas. Comunidades cristãs pouco esclarecidas, penso que há bloqueios e grandes. Aliás, nós estamos agora a começar uma iniciativa no Alentejo e tivemos até conhecimento de algumas dificuldades que existem da integração, daí termos estado recentemente lá, para que vejam que estas pessoas são iguais a todas as outras, têm os mesmos valores, as mesmas capacidades, eles ajudaram à missa, estiveram presentes como qualquer outra pessoa e, portanto, penso que é preciso ver, porque as pessoas não acreditam, isso acho que não. Por exemplo, uma miúda pequena que vai à missa e que vai junto do padre durante a celebração falar com ele, dar-lhe um presente, isso é incompreensível. A experiência da Arca, para mim, penso que foi das coisas que mais marcou. Todos os dias a Eucaristia, em que as pessoas com deficiência, adultas, já alguns com alguma idade, mas onde tinham outra maneira de se manifestar a sua fé e a maneira como se estava na missa, com barulho, com tudo, mas
Claro que tem que ser um ambiente também acolhedor e onde isso não afaste daquilo que se está a viver, antes pelo contrário, ajuda a viver melhor. Temos aqui muito perto uma experiência que é o Padre Mário de Barcarena, onde tem ali uma instituição, onde eles partilham a Eucaristia plenamente, e esta é uma que eu conheço muito perto. Nós também temos tido aqui em Queijas, da parte dos vários parcos que aqui têm estado, algum acolhimento. No início o Hélder era sempre um acólito na Eucaristia. Atualmente as coisas por vezes mudam e evoluem de outra maneira, em que os acólitos têm que ter uma certa formação e, portanto, nem sempre agora isso já é aceito. Lisboa, cidade, não tem nenhuma comunidade, perdeu a última há uns anos atrás e tem sido muito difícil fazer crescer o movimento na diocese. Desafiaram-nos para ir a um encontro com amigos especiais e nós fomos e claro que interessou-me imenso, fascinou-me imenso a simplicidade com que eles vivem, a alegria com que eles vivem a vida, isso fascinou-me imenso e nunca larguei e cheguei até aqui. Vai-me bem, para mim vai-me bem estar com eles. A Igreja criou em 2010 o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência, justamente para trabalhar estas questões de como é preciso ir ter com as pessoas, porque elas socialmente são invisíveis. E então, se nós não tivermos estratégias de ir ao seu encontro, como o Papa nos diz, elas continuarão a ser invisíveis e continuarão a não estar lá. Em Portugal não há, por exemplo, orientações para a catequese de pessoas com deficiência, surdos, cegos, pessoas com deficiência mental, nada, zero. Eles vão parar às catequeses paroquiais e as pessoas depois ficam sem fôlego. Existem experiências autolimitadas muito interessantes. Portanto, eu não posso dizer que a Igreja não acolhe as pessoas e também não posso dizer que a organização da Igreja esteja, neste momento, muito consciente de que é preciso agir de uma forma organizada e não só respondendo aos que se abeiram da Igreja. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire, mais on est sur un bon chemin. Je dirais partout, avec Foi et Lumière aussi au Portugal, il y a un désir, mais il y a encore du travail à faire pour découvrir qu'ils sont un chemin vers Dieu.